Lá cai número de consumidores inadimplentes em Foz do Iguaçu. Em maio nós tivemos um índice próximo a 9% e agora em junho 6,50%. Então, comparando de um mês para o outro, houve uma queda. Segunda-feira, 21 de julho, você vai ver também. Palestinos em Foz se mobilizam contra a violência no Oriente Médio. A gente está pedindo o fim dos bombardeios e mostrar para as pessoas para as pessoas se sensibilizarem. Chega ao fim na cidade a Operação Copa. E fora de controle, psicóloga orienta sobre manias. É agora. No DC Notícias. Representantes dos órgãos de segurança de Foz do Iguaçu apresentaram o resultado da Operação Copa. Toneladas de droga foram apreendidas e mais de 100 pessoas presas. Durante quase 3 meses, aconteceu a Operação Copa, onde os órgãos de segurança trabalharam em conjunto. A Guarda Municipal, Polícia Militar, 6ª Subdivisão da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Exército do 34º Batalhão. Todos apresentaram resultados positivos. Foz do Iguaçu demonstra para o cenário mundial que é uma cidade que tem capacidade para grandes eventos. Tivemos o X Games no ano passado sem alterações e agora tivemos também uma seleção. Lembrando que esta seleção foi sede de um mundial recentemente, então tinha todo um know-how de segurança pública, sabiam como que se fazia e saíram elogiando o município de Foz do Iguaçu pelas atividades que aqui foram desenvolvidas. Então o município de Foz do Iguaçu deu uma grande prova ao Estado do Paraná e ao Brasil de organização e de comprometimento entre as instituições. Durante a operação, os índices de criminalidade caíram. Um homicídio somente foi registrado. Os números de roubo e outros crimes também diminuíram. Acompanhe na tela o resultado final. Foram abordadas 8.953 pessoas, 3.240 veículos e 395 estabelecimentos. 113 pessoas foram presas. Foram apreendidos 22 menores, 315 veículos, 28 armas de fogo, 4 quilos de crack, 1 quilo de cocaína e 2 toneladas de maconha. 8 veículos foram recuperados. Palestinos de Foz do Iguaçu fizeram um manifesto no sábado durante uma passeata nas principais ruas do centro da cidade. No ato pacífico, com faixas e cartazes, eles pediam pela paz no Oriente Médio. A ofensiva israelense, que foi retomada no dia 8 deste mês na faixa de Gaza, já deixou centenas de mortos. Cerca de 200 imigrantes e descendentes fazem parte da comunidade na fronteira. Muitos que moram em Foz e Cidade do Leste têm parentes nas regiões de conflito. Mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo na Palestina, o massacre das crianças, das mulheres, a maioria, mais da metade dos mortos são de crianças e mulheres, então é uma realidade muito triste que está acontecendo na Palestina. A gente está pedindo o fim dos bombardeios e mostrar para as pessoas, para as pessoas se sensibilizarem, e a gente percebeu que as pessoas estão se sensibilizando, estão tristes com o que está acontecendo na Palestina. E as pessoas querem saber, muitas pessoas também não sabem, vêm aqui pedir informação, a gente tem um material informativo e está sendo muito bom para divulgar essa tragédia que está acontecendo em Gaza. E depois do intervalo, o que fazer quando as suas manias fogem do controle? Daqui a pouco a psicóloga esclarece mais sobre o toque e cai número de consumidores inadimplentes na cidade. Porém, esse índice ainda é alto, né? Se comparado com junho do ano passado, nós tivemos 13,5%. E a gente está de volta e hoje a gente fala de manias. Se você é do tipo que segue rituais repetitivos, é bom ficar atento. E quem explica o porquê é a psicóloga Elaine Vendrusco. Olá, tudo bem? Um prazer tê-la aqui no nosso programa. Obrigada, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai falar sobre o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que seria exatamente essa sigla?
A sigla é exatamente isso, transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, né, que acabou sendo conhecido dessa forma, ele é um distúrbio psiquiátrico da ansiedade. Ou seja, né, normalmente em função de uma ansiedade muito grande, a pessoa acaba desenvolvendo o TOC. E quando é que a pessoa percebe que, vamos dizer assim, de repente uma mania, esse ritual repetitivo como eu citei agora, de conferir, por exemplo, se a porta está fechada, se o carro está trancado, quando é que ela percebe que isso se torna um problema, um transtorno, propriamente dito, né? Pois é, então, manias todos nós temos, né? O que faz nós diferenciarmos uma mania do TOC é a intensidade e a frequência com que aquele comportamento compulsivo ocorre. Nós vamos dizer assim, o TOC, ela inicia-se, né, às vezes de uma maneira muito sutil, imperceptível, e isso vai aumentando a intensidade com que esses rituais têm que ser desenvolvidos para aliviar a ansiedade da pessoa. Então, entre iniciar o transtorno e ser descoberto, decorre às vezes anos, 5, 6, 7, muitos anos, né? Depende muito da pessoa estar atenta, dos seus familiares estar atento. E você não me perguntou, mas eu acho que é esclarecedor também, o TOC não ocorre só em adultos, né? A partir dos 3, 4 anos de idade, nós podemos já ter crianças desenvolvendo TOC. Então os pais devem ficar atentos, porque criança, geralmente quando você olha uma criança tendo uma determinada atitude, você considera aquilo normal, ou considera, porque é criança, vai passar, mas é bom sempre ficar de olho. Que hora que o pai ou uma mãe tem que ver que aquilo ali pode ser um problema, pode se tornar um problema? Pois é, então, o TOC ele se manifesta de algumas maneiras. Os comportamentos compulsivos, eles normalmente são relacionados a algumas práticas, ou a limpeza, lavar em rituais à mão, várias vezes, né? Tem que passar água, sabonete nas mãos, fazendo o movimento várias vezes, e todas as vezes iguais. A simetria também. A criança, então, tudo que ela coloca de um lado, do outro lado, os objetos têm que estar exatamente igual. Ou uma coberta, né? Um edredom que vai pôr na cama, o que cai do lado esquerdo tem que estar direitinho, igualzinho do lado direito. E nós costumamos perceber assim, olha, o quanto isso está atrapalhando a vida dessa criança. Quanto de tempo durante um dia, por exemplo, ela se envolve nesses rituais. E isso vai interferindo no relacionamento dela na escola, né? Nos afazeres. É bom também os professores terem uma certa observação a mais em relação a isso, né? Eu sempre digo, né? Na escola que nós acabamos, né? O professor é que acaba diagnosticando muitas coisas. Porque ele está ali, está atento e ele tem os iguais, né? Outras crianças da mesma idade para fazer o comparativo do que é que numa criança chama atenção enquanto em 10, 11, 20 não ocorre. Tá? E o TOC seria o quê? Um problema químico, afeta uma região do cérebro? Pelo que é desencadeado exatamente? Tem essa relação mesmo da ansiedade, né, como a doutora falou. Mas assim, a ansiedade em excesso sempre é ruim, vamos dizer assim, todos os tipos de transtornos que existem. Mas, além disso, também pode ser desencadeado pelo dia a dia da pessoa? Então, a origem do TOC ainda não está bem esclarecida. O que se sabe é que tem determinantes biológicos, né? Por uma questão de distúrbios no funcionamento cerebral, na captação de serotonina, tá? Existe também aquelas pessoas que, pela ocorrência de TOC já na família, 10% das pessoas que seus pais têm TOC poderão também vir a ter TOC. E quando a gente vai ler um pouco mais, né, sobre TOC, a gente acaba vendo que também, além dessa parte cerebral, né, que é puramente biológica, também tem questões psicológicas e do próprio histórico da pessoa. Então, voltando só um pouco ao assunto, em relação à serotonina, serotonina seria o quê? Um neurotransmissor. Transmissor, exatamente. É na recaptura, né? O tratamento, por exemplo, um dos tratamentos do TOC... This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com for information. Remédios que vão atuar diretamente em algum componente químico que recaptura a serotonina, não deixando ela cumprir com a função.
Tá? Além desse medicamento, existe outros tipos de tratamento? Existe a terapia cognitiva comportamental, que se sabe, né, tem obtido excelente resultado. Dependendo do nível do toque, né, a pessoa pode ter excelentes resultados só fazendo a terapia. Muitas vezes recomenda-se terapia e ação medicamentosa, e outras vezes pode obter bons resultados só usando, né, de medicação que diminui a ansiedade. De que forma seria essa terapia? Seria expondo a pessoa à situação que ela de repente teme, ou enfim, tem aquele que gera ansiedade nela? Então, uma das formas, né, de tratamento, de trabalho, digamos assim, da terapia comportamental cognitiva é expondo a pessoa àquelas situações que geram ansiedade, que geram medo, né, para que a pessoa possa enfrentar. Lógico que não é da primeira vez que a pessoa vai conseguir, né? Mas a exposição ao longo do tempo, ao longo da terapia, vai fazendo com que ela, através dos recursos cognitivos, passe a entender que são situações que, na verdade, não vão gerar nenhum tipo de problema, né? Porque na ideia da pessoa, a obsessão é exatamente essa. São ideias que invadem o sujeito, pensando que se ele não fizer aquele determinado ritual, alguém pode morrer, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um acidente. Tá? Então vamos aproveitar, a gente tem pergunta dos telespectadores a respeito disso, enfim, né, do dia a dia deles. Vamos aproveitar e tem duas perguntinhas aí pra gente dar uma olhada. O que eu poderia fazer para mim ser mais calma, não querer fazer tudo na mesma hora? Por que a gente fica ansioso demais sempre para fazer as coisas, fazer? Pois é, né, a ansiedade, ela não é de todo ruim, né? Falta de ansiedade, a completa falta de ansiedade não te prepara para as situações, nem de escola, nem de trabalho, nem para a vida. Então você precisa de um pouquinho de ansiedade. A ansiedade em excesso dificulta você fazer as coisas, porque você fica preso com tanta ansiedade e você não consegue desenvolver nada. A ansiedade em níveis moderados, ela é boa. Por quê? Porque ajuda você a pensar, a se preparar para a situação que você vai enfrentar, né? Seja na escola, seja na vida profissional. Agora, tem uma coisa, nem toda ansiedade leva ao toque, né? Tem pessoas que têm essa característica. Tem esse excesso de ansiedade, mas não necessariamente tem toque. Não necessariamente tem toque. Às vezes, se essa ansiedade o incomoda, o ideal seria buscar ou por um profissional, né, um psiquiatra que pode entrar com uma ação medicamentosa, ou buscar até um psicólogo para trabalhar essa questão da ansiedade. Mas as pessoas às vezes podem confundir, tem pessoas que gostam de tudo para amanhã, né, ou tudo para ontem, né? Aqueles mais tranquilos podem fazer amanhã com tranquilidade, aqueles mais agitados querem tudo que as coisas aconteçam, né, nesse momento. E eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Nós temos uma geração agora que tudo é para agora, né? Em função do período em que eles viveram, em que a internet, os meios, né? É muita informação, quer saber de tudo ao mesmo tempo e fica complicado. E eles de fato, né? De fato, eles não conheceram isso, né? De esperar uma carta chegar, né? Eles não precisaram ler um manual, as coisas são muito imediatas. É imediatismo. Né? E isso não significa que eles todos desenvolverão toque. Tá. Bom, a gente só vai para a última perguntinha, que é a respeito de acho que não sei se a pessoa tem uma mania, enfim, vamos só dar uma olhadinha aí. Eu acho que eu pego muito nas pessoas quando eu falo com elas. O que ela poderia dizer? Se isso é chato, se incomoda, se não tem problema. Eu faço como uma forma de carinho, sabe? Mas não sei, vai saber. Tem pessoas que têm uma necessidade, são muito sinestésicos, né? Tem necessidade de colocar a mão, de chegar muito próximo. Isso, de alguma maneira, muitas vezes incomoda as pessoas. Não são todas as pessoas que gostam do toque, não são todas as pessoas que gostam que os outros chegam muito... Esse é outro tipo de toque, né? Exatamente, muito próximo, né? Mas o fato dela colocar a mão, né, não significa que ela tenha um toque. O toque é se todas as vezes que ela
tem determinado tipo de pensamento, ela tem que colocar a mão. Tipo, ou se faz um ritual. Conversar com alguém, tem que colocar a mão. Se não colocar, pode acontecer alguma coisa de ruim. Aí já é toque. Por quê? Porque tem um pensamento obsessivo, que invade, né? Esse pensamento é obsessivo e para diminuir essa ansiedade, ela tem que fazer o ritual, que daí é colocar a mão. Mas é assim... 3 vezes. Se não colocar a mão 3 vezes, ela tem que recomeçar. Daí colocar 3 vezes novamente. Né? Veja, então, que tem estar associado um pensamento obsessivo e um comportamento compulsivo para diminuir a ansiedade do pensamento. O pensamento colocando na prática. Exatamente. As duas coisas têm que estar associadas. Okay, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Ok, obrigada. E o número de consumidores inadimplentes caiu em Foz do Iguaçu, pouco mais de 6% em comparação aos 2 últimos meses. Apesar da queda, a CIF acredita que o resultado ainda não é esperado pelo comércio. O diretor executivo da CIF afirma que o número de inadimplentes na cidade de Foz do Iguaçu diminuiu consideravelmente, uma queda de menos 20,57% em relação ao mês de maio desse ano, mas afirma que para o comércio ainda não é bom. No mês de junho de 2014, no mês passado, nós tivemos uma sensível queda em relação a maio, o mês anterior. Né? Em maio nós tivemos um índice próximo a 9% e agora em junho 6,50%. Então, comparando de um mês para o outro, houve uma queda. Porém, esse índice ainda é alto, né? Se comparado com junho do ano passado, nós tivemos 13,5%. De inadimplência. Um índice de até 3% é considerado aceitável. Passou de 3%, ele começa a ficar alto. Então, 6,5% é mais do que o dobro do que um índice aceitável de inadimplência no comércio. Esses números correspondem ao baixo movimento nos vários tipos de comércio local e a queda no número de compras em Cidade do Leste, que se mantém junto com o mercado de Foz. Fora os feriados da Copa, que também foram fatores fortes para essa queda. Quem nunca gastou por impulsividade ou por uma vontade a mais de querer comprar? Hoje nós estamos aqui com a Natiele e ela vai nos explicar que ela também já passou por essa situação, mas ela parou. Natiele, como você era antes e o que te fez parar? Eu era muito impulsiva, eu gastava por impulsividade. Eu passava numa loja e sempre queria comprar. Via um sapato, queria comprar. Era mais com sapato, né? E hoje eu determinei porque eu tenho um objetivo, né? Eu trabalho com vendas pela internet, tenho um brechó virtual e agora eu pretendo abrir o meu negócio. Então isso me fez querer parar de gastar para poder abrir o meu negócio. E qual foi a situação que você se olhou e falou, não, tô demais, agora eu tenho que parar mesmo? Foi o dia que foi a semana assim que eu gastei em sapato. Eu comprei 12 pares de sapato em questão de uma semana. Foi assim o ponto máximo que me fez querer parar de gastar, porque foi demais. E para hoje, as pessoas que ainda gastam, que passam por essa situação, o que você recomenda? Eu recomendo assim, que se tiver um sonho, um objetivo, foque nesse objetivo para tentar evitar o gasto, né? Para tentar diminuir pelo menos o gasto, passar por um lado de economia. Pessoas com o mesmo foco de Natiele estão crescendo na cidade. Dados apontam que 2.290 pessoas retiraram seu nome do SPC. Por melhor que seja a compra, resistir o tão famoso crediário, hoje em dia também virou moda. E vamos mudar de assunto para falar do tempo. As temperaturas não mudam muito, mas o clima deve ficar instável. Para esta noite, céu claro, máximo de 22 graus e mínima de 10. Na terça-feira, sol com possíveis pancadas de chuvas, máximo de 24 graus e mínima de 12. Já na quarta-feira, tempo fechado e chuvoso, máximo de 22 e mínima de 17 graus. E daqui a pouco, os futuros profissionais se preparam para os novos desafios do mercado de trabalho. É muita felicidade, com certeza é um momento muito bom. Estudantes do Anglo-Americano, DC e o DC Monjolo receberam um tão sonhado diploma. São 39 novos profissionais preparados para lidar com o mercado de trabalho. Emoção. Esse é o sentimento que resume o momento da formatura para os universitários de Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais e Processos Gerenciais na UDC Anglo e UDC Monjolo.
Após anos de estudo e dedicatória num curso superior, graduar-se é sinônimo de missão cumprida. Com certeza é um momento de muita alegria. A gente passa por algumas dificuldades no período enquanto a gente está estudando, de faculdade, né? Mas é um momento muito feliz, a gente com os colegas, amigos, família, também para vir, para prestigiar o evento, né? É muita felicidade, com certeza é um momento muito bom. Muita emoção, né? Depois de tanta batalha, você finalmente conseguir chegar até o final e acabar tudo. É o início de uma carreira, né? Com a presença de uma grande torcida, pais, familiares e professores acompanharam os formandos. A cerimônia marca a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho. Um ciclo que se fecha e outro que se inicia. Isso para eles é só, né, o início de uma nova caminhada, né? Que isso aí ainda tem muito para frente ainda, né? Vem pós, mestrado, doutorado, mas é uma sensação muito boa para a faculdade ver os nossos alunos se formando. Para quem acompanhou de perto a jornada acadêmica dos formandos, a alegria do momento toma conta, um sentimento de orgulho. É tão emocionante porque assim, é uma sensação de dever cumprido, porque ela teve alguns dissabores durante esse curso e teve momentos que ela pensou em desistir. Então, o não desistir traz assim um fruto maravilhoso para a família toda, é emocionante. É emocionante, né? Porque a gente acompanhou, né, a trajetória dele e não é fácil, né? São 3, 4 anos, né, de estudo e acompanhando com o trabalho, daí é um orgulho, né, para a família. Nesse momento tão especial, os formandos e professores ainda tiveram um tempinho de deixar uma mensagem para os profissionais e novos universitários. Gente, não desistam. Depois do 4º período, não tem por que desistir, passa muito rápido. Olha, eu nem acredito que eu estou me formando ainda. Não desistam, vai passar, tudo passa. Deixa a mensagem de que eles devem lutar muito pelo que eles querem. Eu sempre friso isso em sala de aula, lutar por aquilo que vocês querem, não desistir, ter muita persistência e, acima de tudo, amar com toda a sua alma a profissão que escolheu, porque é ela que você vai seguir pro resto da sua vida. Muito sucesso na sua nova, né, nessa nova etapa de vida e que honre o diploma que eles carreguem, o nome da sua profissão, né? E a gente fica por aqui e se quiser ajudar com a nossa produção, envie para a gente ideias criativas, sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até terça.